gente lê aqui sem dúvida nenhuma. 11 horas e 17 minutos. Ontem teve uma situação bastante surpreendente, que foi o Brits nas redes sociais, zagueiro do Fortaleza, colocando o próprio laudo da ressonância magnética, né, que foi feito... O laudo foi feito no dia 31 de março, ele colocou ali. Evidentemente que ele fez aquilo por conta própria, né? Ele não avisou ninguém, não avisou o Fortaleza, não avisou o departamento médico que ia fazer aquilo. Ele estava aparentemente bem angustiado quando escreveu, dá para perceber nas palavras. E ele saiu totalmente do comum, né, Lucas? O jogador geralmente não faz isso, né? O jogador não faz isso. Agora ele estava muito preocupado em justificar por que ele estava fora, que o prazo que ele imaginava foi superado quase um dobro, né, no dobro da volta. Disse que tem um apoio lá de todo mundo, mas estava querendo dar uma satisfação, né? Inclusive ele deixou entender lá no texto que ele não queria ouvir coisas erradas sobre essa ausência dele, né? Então isso acabou fazendo com que ele se manifestasse de uma forma extremamente difícil de acontecer, porque eu, sinceramente, eu não lembro de algum jogador de futebol colocar o próprio laudo nas redes sociais, né? Eu nunca vi isso. E nunca vi. Ainda mais hoje em dia, que jogador de futebol é o cara mais blindado desse meio, né? Primeiro que não fala, não comenta nada, para dar entrevista também é uma dificuldade. E o Brits foi lá nas redes sociais falar por que estava de fora, né? Não sei se motivado também por algum tipo de pressão, né? O torcedor... É muita desinformação também, porque os clubes não são mais blindados do que nunca. Às vezes deixam virar uma bola de neve, uma informação que poderia ser facilmente repassada, né? E melhorar isso. Mas, enfim, o Brits foi lá nas redes sociais, né? Falou por que ele estava de fora. Não sei... Eu não acompanhei, por exemplo, de como que o torcedor entendeu isso também, né? Porque eu sei que isso não é o objetivo do Brits, né? Mas poderia soar como uma crítica também pro departamento médico. Mas enfim, desabafou, né? Foi um tom de desabafo também, um jogador que é importante pro Fortaleza e que o Fortaleza precisa recuperar esse atleta, entre outros que estão hoje no DM, né? O Fortaleza vive um momento difícil e vive também um momento difícil de peças, né? Os jogadores que estão aí disponíveis, tá muito difícil, questão individual, questão coletiva também. E o Brits, de fato, é um jogador que precisa se recuperar o quanto antes para que possa voltar e ajudar o Fortaleza. Quer falar alguma coisa sobre isso, Thiago? O que você achou desse posicionamento do Brits? Eu lembrei, um tempo atrás, que você mencionou que muitas vezes os argentinos se incomodam quando utiliza... Foi até depois daquela entrevista do Vojvoda, né? Se não me engano, você tinha comentado que o argentino ele não gosta de ser... Não sei, não lembro o termo que você utilizou. Que é como se fizesse corpo mole, não tivesse levando a coisa com a devida seriedade. Sem alma, né? Peito frio. Peito frio, isso que você tinha mencionado. Porque alguns jogadores, quando tem essa pecha, eles ficam realmente colocados de lado. Porque tudo que não se admite é isso, pois entendeu? Aí eu não sei o quanto isso pro Brits foi algo muito... pessoal dele, né? Que alguns torcedores talvez imaginassem exatamente isso, que ele estava fazendo corpo mole, que estava de chinelinho, aquela coisa, e ele fez esse gesto, que eu acho que não foi da melhor maneira. Era para ter comunicado ao clube, né? Porque não é papel dele, mas também, enfim, o Fortaleza também já colocou panos quentes nessa situação. Eu acho que o Fortaleza, até escrevi na minha coluna, acho que o Fortaleza agiu bem, acolheu, tá na cara que o Brits está precisando de ajuda, assim, para controlar a angústia, né? O Fortaleza não fez nada ao contrário disso, não fez nenhuma manifestação ruim em relação ao que ele falou. Os médicos do clube não falaram, que eu achei bom também, até porque o Brits não acusou nada, mas quando ele coloca ali o laudo dele e tal, as pessoas podem interpretar aquilo de várias formas. Então achei que o Fortaleza agiu bem ao realmente acolher o jogador e dar toda a estrutura para que ele se recupere. Lembrando que ele é paciente, então ele pode. Um médico jamais pode fazer isso. Existe o sigilo, nunca o médico poderia fazer isso. Ele, como paciente, ele pode fazer o que ele quiser, né? Ele colocou nas redes sociais o laudo da ressonância magnética do tornozelo esquerdo, e dá para ver lá a quantidade de problemas que ele tinha no tornozelo. E ele, inclusive, colocou condutas médicas lá na manifestação dele, né? Ó, fiz isso, não deu certo, mudamos o tratamento, né? Então, eu acho que foi uma coisa muito... Inclusive mostra que às vezes o jogador quer falar, né? Às vezes o jogador quer falar, ele quer falar a situação dele, mas por tudo que envolve... Não é só o Fortaleza, os clubes não deixam o jogador se manifestar, e o jogador também não quer.
Mas no caso, em alguns momentos o jogador precisa falar. E eu tenho certeza que ele se sentiu melhor quando ele fez isso. Ele deve ter ficado mais tranquilo quando ele acabou desabafando, né? Então, eu acho que acabou dando certo para ele, e o clube também acolheu o jogador, que desde que chegou, né, 2022, é um jogador exemplar em relação ao comportamento, à entrega. A torcida do Fortaleza adora o Brits, até por isso. Mas foi realmente uma situação bem interessante, bem diferente que o futebol cearense viveu a partir desse momento em que ele fez essa manifestação.